Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aparecida de Fátima. A nossa aula de hoje é de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os recursos hídricos brasileiros. Então vamos lá? Eu vou iniciar essa aula fazendo uma pergunta. Você sabe o que é recurso hídrico? Bem, recurso hídrico são as águas superficiais ou subterrânea, disponível para qualquer tipo de uso de uma região ou de uma bacia. Então, caros alunos, como nós sabemos, que a água ela é um recurso hídrico que ela é indispensável nas nossas vidas na Terra. Então, que tal nós sabemos como que ela está distribuída no nosso território brasileiro? Também vale a gente pensar como é importante entender como que a água doce disponível no planeta, ela tem uma distribuição assim muito desigual. E o Brasil mesmo, ele detém de 12% da água doce mundial com disponibilidade desse recurso, mas que nem por isso nós não enfrentamos desafios, né, referente a essa disponibilidade. Como eu irei mostrar aqui para vocês a seguir, no mapa, como que está essa distribuição no nosso território. Aliás, essa distribuição no nosso território brasileiro, nessas nossas regiões. Então, aqui nesse mapa, como a gente vê, quando a gente observa a distribuição da água no Brasil, dos recursos hídricos nessas regiões, se vê que a água, ela nem sempre ela está localizada próximo à população que necessita realmente desse recurso para a sua sobrevivência. Como podem ver aqui, ó, no norte, olha só como que é tão irregular, né? No sul, no sudeste mesmo, ó, devido à sua população altíssima, e olha a disponibilidade da água de 6%. É justamente nas áreas que tem menos população de povoado que concentram as maiores áreas desses recursos hídricos, né? Então, o que acontece? Uma das causas mais comuns para a crise hídrica, o que é nessas regiões? É o desperdício da água, a diminuição da água da chuva, o aumento do consumo, o devido crescimento populacional, a industrial, a da agricultura e assim por diante. Então, agora eu vou falar aqui. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os rios brasileiros, né, e as suas características. A nossa rede hidrográfica brasileira, ela é caracterizada pelos rios perenes e rios intermitentes. Dentro do rio perene estão
os rios Amazonas, o Paraná, o Tocantins, o Rio São Francisco. E o que são esses rios perenes? São aqueles que nunca secam, conforme aparece aqui, ó, nessa imagem do rio Amazonas. Já o rio intermitente, os rios intermitentes, eles são aqueles que durante as estiagens eles secam. Podem perceber nessa imagem aqui, ó, no tempo de estiagem eles ficam completamente secos. E são aqueles que se localizam em áreas semiáridas, de áreas de clima semiáridos, e que localiza principalmente no sertão nordestino. Então, o nosso território brasileiro, ele possui em sua maior parte quais rios? Os rios perenes, aqueles que com sistema de alimentação pluvial. Vocês sabem o que significa pluvial? Então, pluvial são aqueles rios que são abastecidos pelas águas da chuva. Como vocês ouviram, o estuário. Alguém aqui já ouviu falar? Alguém já sabe o que é estuário? O estuário, ele faz parte dos rios brasileiros. Em grande parte dos rios brasileiros, em forma de foz, que é um ambiente, ele é um ambiente aquático onde ocorre um encontro com a água do rio com a água do mar. Mas também existe aqueles rios que em forma de delta. O que é essa delta? Essa delta é a foz de um rio e que é formada por vários canais ou braço de um rio, né? Então, dando em continuação, como podemos observar aqui nesse mapa das bacias hidrográficas do Brasil, de acordo com a imagem, ela está dividida em 8 bacias, onde a bacia do rio Amazonas, ele é a maior do planeta. Aqui o rio Amazonas ele drena 56% do nosso território, dos recursos hídricos do nosso território. E é aqui nesse espaço que se encontra as águas do rio Solimões e do Rio Negro, que é onde se forma o rio Amazonas. Então, eu não vou falar de todos aqui não, mas cada um desses rios aqui, ó, ele contém cada uma as suas características, as suas porcentagens de drenagem. Então, nessa aula eu só irei falar sobre só o rio Amazonas. A nossa bacia hidrográfica, ela corresponde a uma área drenada por um rio principal, com seus afluentes e subafluentes. E a topografia do terreno é que vai ser a responsável pela drenagem dessa água, além de ser a responsável por delimitar as bacias, ou seja, as partes mais altas do relevo é que determina para onde as águas das chuvas irão escoar. Então eu pergunto agora aqui para vocês. Então agora eu vou aqui fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham?
pode faltar água doce realmente no nosso país? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou deixar aqui essa pergunta para vocês refletirem. Quanto aos impactos, quais os impactos que causam a escassez hídrica no nosso país? Vamos lá responder? Bem, quando a gente fala dos impactos que causam a escassez hídrica, a gente precisa refletir muito sobre esse assunto, que muitas vezes a gente usa água em casa sem fazer um panorama, muitas vezes um aumento exagerado de consumo, que a gente não para pensar nas consequências que a gente pode sofrer mais à frente, né? Então, esse é um dos impactos que causam a escassez, que é o aumento exagerado do consumo que a gente faz no nosso dia a dia. Que não só esse, mas como também uma das causas que a gente procura nessa escassez hídrica, o que é? É o crescimento da população, é o aumento das atividades produtivas, qualquer outro, é a elevação do consumo dos produtos, né, que utilizam muita água na sua produção, a poluição do rio é uma das causas também, que poluindo o rio, através dos rios, que vem muitas consequências para a nossa vida. E outra é a mudança climática, né, o que a gente ouve muito na televisão, no noticiário, as mudanças climáticas estão afetando tudo na nossa vida, principalmente a escassez hídrica, né? E a ausência das infraestruturas básicas, e por aí vai. São muitos os impactos que, se a gente parar para pensar, nós devemos ter uma consciência muito maior em relação à escassez hídrica. Então, pessoal, agora eu vou passar um pequeno videozinho aqui para vocês terem um pouquinho mais de entendimento sobre o que nós estamos falando. Vamos lá? Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce e apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo.
Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Eu espero que com essa aula vocês entendam um pouquinho o que é essa escassez do nosso recurso hídrico, o que pode, as nossas consequências, ter uma ideia o que pode ocasionar as nossas ações nos nossos dia a dia. Então, no final dessa aula, eu trouxe aqui uma proposta de avaliação. Eu trouxe aqui 2 imagens e eu quero que vocês analisem os quadrinhos abaixo e produzam um texto de 10 linhas falando o que vocês entenderam dessas duas historinhas. Já que nós estamos falando da escassez do recurso hídrico, então eu quero essa proposta de atividade. E como não poderia faltar, eu trouxe uma possível resposta aqui para vocês. Então, analisando as 2 imagens, os 2 quadrinhos, que conclusão que a gente tira? É que na imagem 2, na azulzinha aqui, que fala sobre a falta de água, o que está falando? Ela mostra várias ações assim do dia a dia das pessoas que se fazem com a utilização da água. Porém, elas estão fazendo utilização feitas de forma abusivas, sem levar em conta o desperdício. De como consequência vai fazer, como consequência vai fazer que um dia falte água a todos, né? Com esse desperdício que está mostrando no quadrinho 2. Já no quadrinho 1, que é aqui da turma da Mônica, que ela está mostrando aqui dicas para usar conscientemente a sua água. Já no título, já diz tudo, né? Então, o que ela mostra? Ela mostra o oposto de primeira. Mostra várias ações do dia a dia que se usa a água e de uma forma que se pode economizar, ou seja, evitar o desperdício da mesma. Com
com esse quadrinho mostra tudo, com esses utilização de água correta, como mostra aqui, o nosso planeta vai agradecer muito, né? E quem sabe no futuro a gente possa dizer ao contrário do que nós estamos dizendo hoje, que o nosso planeta pode algum dia faltar esse recurso hídrico tão necessário para a nossa vida. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é isso. Aqui está as referências que eu utilizei para essa nossa aula. Eu quero agradecer aqui a todos por essa aula e obrigado, até a próxima. Um abraço a todos, tchau.